Vamos lá, turma! Vamos contribuir lá na coluna do Reinaldo Azevedo. Se dispõe as digitais de Bolsonaro no golpe e quando a questão da defesa acusa. Vamos ver aqui a coluna do Reinaldo. Depoimento de Mauro Cid foi devastador para Jair Bolsonaro, embora alguns fanáticos estejam a comemorar, cada maníaco com suas manias. 3 momentos merecem destaque. Primeiro, dispensa explicações. O ex-ajudante de ordens confirmou que o então presidente alterou pessoalmente a primeira versão da minuta do golpe, retirando outras autoridades da lista das prisões, mantendo apenas o nome de Alexandre de Moraes, e esboçou um fragmento de frases. O resto, Moraes emendou com ironia. O resto foi concedido habeas corpus. Mais tarde, Cid se refere ao general Estevam Teófilo, que chefiava o comando das forças terrestres, reproduz o trecho. O depoente e Moraes estão a falar sobre a atuação de Teófilo. É que, por mais que os militares, alguns do alto comando, concordassem ou tivessem uma ideia da maneira como foi conduzido o processo eleitoral, alguma coisa está informando que tais militares eram críticos do processo eleitoral. Eles não fariam nada que quebrasse um elo de legalidade, não é mesmo? Então, para que alguma coisa fosse feita, teria que ter uma ordem, e essa ordem tinha que vir com o presidente, com o comandante do exército, e chegava a ordem com os escalões subordinados. Então, era nesse sentido que se falava, se assinar, o exército vai ter que cumprir, mas não que ele fosse cumprir ou que ele fosse tomar a iniciativa. Moraes diz aqui, o general, então, Teófilo disse que o senhor disse isso, que se o presidente assinasse a minuta e transformasse em decreto, ele cumpriria as ordens do decreto. O exército iria cumprir. Ele disse isso? O exército iria cumprir. Como é que o senhor ficou sabendo que ele disse isso? Isso foi num bate-papo informal entre a entrada dele e a saída dele do Alvorada. Então ele chegou a conversar com o senhor e afirmou isso? Isso, retomo. E não há quem esteja por aí a boquejar que o diálogo só evidenciaria que, afinal de contas, Bolsonaro não assinou o tal decreto, o que livraria da imputação da tentativa de golpe de Estado. Que a defesa o faça, vá lá. A parte dos que estão numa empreitada profissional a favor do réu, a leitura parecida incide ou em burrice ou em má fé. Alguém mais com mínimo de informação a respeito do caso, além de Luiz Fux, ainda falaria a respeito, ignorava que o então presidente, afinal, havia assinado tal decreto? A propósito, como é que um comandante de tropa mantém um diálogo como esse com ajudante de ordens no Palácio do Alvorada? Onde foi para falar com o presidente? Falar sobre o quê? Bem, o papinho com o Cid deixa claro, não é mesmo? E Bolsonaro nada assinou justamente porque havia uma decisão do alto comando. O próprio Cid chegou a comentar com interlocutores no WhatsApp que o então recluso do Alvorada, mas não inerte, não confiava no AC, no alto comando, razão porque hesitava. O que o depoente revela, isso sim, é quão perto do golpe o país chegou, muito mais do que todos nós imaginávamos. A hipótese parecia tão tresloucada que muito nos negávamos a acreditar que a insanidade pudesse ir tão longe. E foi, vejam, um general de 4 estrelas, comandante de tropa, dizer: se assinar o decreto, o exército cumpre. Tal era o estado de agitação que ia pela cúpula das forças, estimulada por um fanfarrão violento que ousava apresentar minutas de golpe aos comandantes militares, ter se acovardado na reta final, evitando colocar as próprias digitais na intentona, apostando que o caos se daria pela sua ausência, não o livra das imputações. Muito pelo contrário, o episódio sobre Teófilo só evidencia como se tangenciou o caos. Parece que, mais uma vez, robustece-se o papel do general Freire Gomes. A agitação era tal, revelou Mauro Cid, que Freire Gomes pedia para ser informado de qualquer movimentação excepcional. Ele temia que algo pudesse eclodir nas forças à sua revelia e, note-se à margem, o delator confirmou a atuação em favor do golpe de Almir Garnier, ex-comandante da Marinha, e de Walter Braga Neto, Batista Júnior, que comandava a aeronáutica, aparece uma vez mais como legalista. A intervenção da defesa. Celso Vilardi, um dos defensores de Bolsonaro, também teve o seu momento, em trecho bastante reproduzido pelos bolsonaristas nas suas redes, como se precisassem convencer a si mesmos. Deixa eu ver aqui uma pessoa no chat, rapidão. Deixa eu ver aqui uma questão, tá certo. Vamos lá, então.
precisassem convencer a si mesmo. Não precisam. Essa gente chama até minuta de golpe de remédio constitucional. Os juízes precisam ser convencidos e as provas reunidas é que têm que ser desmoralizadas por fatos. Vamos lá, Vilardi pediu para que se colocasse um áudio no ar, reproduz o diálogo entre advogado e Moraes. Ministro, à luz da resposta dele, eu tenho um áudio aqui do telefone dele que está nos autos. Posso colocar, por favor? Entra a voz do Mauro Cid. General, bom dia. Ontem o presidente, eu senti que ele já praticamente desistiu de colocar qualquer coisa ou qualquer ação mais contundente. Ontem, por várias vezes, ele comentou que o governo Lula, um possível governo Lula, como ele sempre fala, não daria certo. Ele vai meter os pés pelas mãos, Lula, vai botar os servidores todos contra ele, o próprio Lula. Tanto que ontem ele comentou e pediu para deixar tudo andar nos termos do relatório, não quer que ninguém fique pressionando nada. Ele conversou bastante com o Valdemar também, ontem, no começo da tarde. Ontem o general Pazuello esteve com ele, dando sugestões, ideias de como ele podia, de alguma forma, tocar o artigo 142, não é? Alguma coisa assim. Ele desconversou, não quis nem saber. Vilardi retorna. Então, presidente, eu queria perguntar, o senhor vai pedir o aditamento da denúncia em relação aos empresários e ao Pazuello? Não, presidente, aqui. Fiquei na dúvida. Novidade zero. Epa! Questionamento da defesa, então confirma as vinculações de Bolsonaro com a tramóia em vez de negá-las, ainda que a fala esteja na boca de Mauro Cid. Flagra-se um eventual momento de abulia do golpista, mas não uma desistência. Verão por quê. Sabem o que há de novidade no que vai acima? Absolutamente nada. A visita se deu no dia 7 de dezembro. Transcrevo o trecho do relatório da Polícia Federal de 2024, enviado a Moraes, sobre o acordo de delação de Cid. O diálogo já demonstra uma atuação do deputado federal Eduardo Pazuello, no sentido de propor uma ruptura constitucional com fundamento em uma interpretação anômala do artigo 142 da Constituição. Nesse sentido, o colaborador Mauro Cid afirmou, em acordo de colaboração, que o general Pazuello integraria um grupo de radicais que queriam reverter os resultados das eleições. Pazuello que não está entre os réus. Sigamos com o relatório. Naquele momento, de acordo com Cid, Jair Bolsonaro desconversou e nem quis saber. O delator também cita empresários como Meir Nigri e Luciano Hang, que teriam pressionado Bolsonaro para que ele obrigasse o Ministério da Defesa a fazer um relatório mais duro sobre as eleições com o objetivo de virar o jogo. Entenderam por que Moraes pergunta, em tom irônico, se o advogado quer o aditamento na denúncia para incluir Pazuello e os empresários? Tanto um episódio como o outro só colocam Bolsonaro no centro da conspiração, ainda que ele hesitasse, e não, Bolsonaro não havia desistido do golpe no dia 7 de dezembro, acho que Vilardi contribuiu para evidenciar os vínculos do seu cliente com a conspiração, ainda que não confiasse em Pazuello. Bem, eu também não confiaria, ele nunca foi bom de logística, não é mesmo? Não havia desistido. Tanto Bolsonaro não havia desistido, como tenta fazer crer a defesa que temos um outro diálogo importante entre Moraes e Cid, que traz trechos do depoimento do ex-ajudante de ordens. Vamos lá para esse trecho. E, gente, enquanto isso, vamos lá, turma, vamos mandar superchats, pix, contribuições, a gente precisa da ajuda de vocês, meus queridos. Mandem contribuições aí para a gente poder fechar as nossas metas, meus queridos, minhas queridas. Vamos lá, turma. Contribuam, estejam presentes aqui conosco para que a gente faça efetivamente o nosso trabalho aqui. A gente precisa da ajuda de vocês, dos superchats de vocês. A gente precisa muito que todo mundo esteja muito presente. Deixa eu ver aqui um comentário. Não se pode generalizar quanto à idade. Eu tenho 65 anos e venho há muitos anos na luta da esquerda. Meu irmão foi do PC do B na ditadura. Sou professor aposentado e fui muito ativa nas lutas sociais. Tá certo, Divani? Tranquila. Um beijão para você. Vamos seguindo aqui. Moraes diz o seguinte, que no dia 8 de dezembro, o general Mário Fernandes indicou que conversou pessoalmente com o presidente Jair Bolsonaro e há comprovação de que esteve no palácio. O senhor sabe se ele efetivamente conversou nesse dia com o presidente? Sim, senhor. Ele esteve no palácio. A data, eu não me lembro da data, mas que ele conversou algum desses dias com o presidente? Sim. Essa pessoa comprova que conversou. Obrigado, Dani Moraes. Falta um membro só, gente. Vamos fechar as nossas metas, turma. Falta só um membrinho aqui para a gente ficar na tranquilidade, meus caros. Vamos lá para a gente poder fechar tranquilos. Vamos fechar tranquilos. Vamos fechar bonitos. Vamos lá, queridos. Vamos fechar. Vamos fechar, gente. 155 faltando ainda e um membro.
Que ele esteve com o presidente, sim. O senhor confirma ter recebido a mensagem do general Mário Fernandes, que também é réu em outro núcleo? 2 mensagens, mais uma que me parece mais importante. Obrigado, Marcelo Forte. Moraes passa a ler as mensagens de Fernandes a Cid. Boa noite, meu amigo. Antes de mais nada, me desculpe por estar incomodando. São 2 coisas. A primeira, durante a conversa que eu tive com o presidente, ele citou que o dia 12 de dezembro, pela diplomação do vagabundo, não seria uma restrição. Que isso que qualquer ação pode acontecer até 31 de dezembro e tudo. O senhor confirma essa mensagem? Sim, senhor, confirmo. Retomo, Cid não lembra a data, mas eu lembro. No dia seguinte à visita de Mário Fernandes, o homem do punhal verde e amarelo, Bolsonaro rompe o longo silêncio e recebe manifestantes golpistas nos jardins do Palácio do Alvorada. O que fez também em 12 de dezembro, data da diplomação de Lula, quando a sede da Polícia Federal em Brasília foi invadida com quebra-quebra e ônibus incendiados. No dia 9, depois do papo com Fernandes, o então presidente deixa claro que algo iria acontecer e justamente no âmbito das Forças Armadas. Transcrevo. Quantas vezes eu disse ao longo desses 4 anos, temos algo mais importante do que a própria vida, que é a nossa liberdade. As decisões, quando são exclusivamente nossas, são menos difíceis e menos dolorosas, mas quando elas passam por outros setores da sociedade, elas são mais difíceis e devem ser trabalhadas. Se algo der errado, é porque eu perdi a minha liderança, eu me responsabilizo pelos meus erros, mas eu peço a vocês, não critiquem sem ter certeza absoluta do que está acontecendo. Em mensagem a Cid, Fernandes saudou a fala do então presidente, exultante porque este teria decidido agir. Acho que nem o Dr. Vilardi conseguiria afirmar que o seu cliente está ali a falar sobre a transmissão do cargo ao sucessor e a posse de Lula. Encerro. A situação de Bolsonaro, depois do depoimento de Cid, só não ficou pior em relação ao status anterior do que a de Braga Neto. O tenente-coronel reiterou as digitais do então mandatário na minuta golpista. As 2 situações que supostamente limpariam tantinho a barra, a do general Teófilo e a de Pazuello, só evidenciam as suas vinculações com a conspiração. Bolsonaro se meteu de tal sorte no rolo que as tentativas de defendê-lo acabam por incriminá-lo. Texto impecável do Reinaldo, ainda trazendo esse personagem lamentável que é o Eduardo Pazuello. E vamos pingar, gente. Xanda mandou aí uma contribuição, Marcelo Forte também. Neste momento, faltam R$ 152 de contribuições e um membrinho. Vamos contribuir, que a gente está com uma audiência super bacana hoje, um bate-papo super bacana com o nosso chat. Mas a gente sobrevive graças às contribuições que vocês nos dão, clicando no cifrão aí embaixo ou mandando Pix para a gente. Aliás, eu esqueci do QR Code do Pix. Fala, pessoal da Folha Democrata, aqui é Pedro Zambarda, editor do canal, falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata. Gente, a Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$ 80 no nosso Pix, você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$ 5,00, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.